Olá pessoal, mais um vídeo, continuando as questões do Enem 2022, prova amarela. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio de base igual a 4 centímetros e da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usados para confeccionar rolamentos. Bom, então vamos calcular o volume do cilindro. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então vai dar 800 pi centímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo. Então 1 centímetro de diâmetro, meio centímetro de raio. Então vai dar π sobre 6. Logo, dividindo então os valores, vamos ter 800 π dividido por π sobre 6, que vai dar 4.800 esferas. O médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora da atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro é igual de 1 kg, a massa de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerisse ao longo das 3 horas seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física. Segundo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminação dos exercícios. Para a recomendação médica ter efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa durou quanto tempo? Bom, então vamos ver aqui. 1,40 vezes m, porque 1,40 que é 40% a mais. Então, é 1,7 litros. Então, a massa é 1,7 sobre 1,4. Bom, mas aqui eu tenho que 60 minutos, que é 1 hora, eu perco 1,5 kg. Então, 60 minutos, 1,5 kg. Então, t minutos, 1,7 sobre 1,4. Fazendo essas continhas, vamos obter t igual a 48 minutos. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, as disposições das poltronas devem obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz as seguintes indicações: distância mínima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fila deve ter pelo menos 60% da largura L da tela. Distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura L da tela, sendo aceitável uma distância de até quase 3 vezes a largura L da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em 2 fileiras consecutivas. Uma sala de cinema cuja largura da tela mede 12 metros está montada em conformidade com as normas da ABNT, tendo suas dimensões especificadas na figura. Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos. A área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma, e a intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Então, nós vamos ter aqui o desenho, né? Então, esse formato aqui. Vamos calcular algumas distâncias aqui. Então, a tela é 12 metros. Então, a distância mínima vai ser 60% de 12. Então, vai dar 7,2 a distância da tela até o encosto da primeira fileira. A distância máxima vai ser de 2L, ou seja, 2 vezes 12, 24. Então, aqui eu tenho 24 metros até aqui. E a distância aceitável é 2,9L, ou seja, 34,8 metros até aqui. Bom, então nós vamos fazer a distância mínima menos 1
que é essa distância aqui, vai dar 6,2. Aí eu vou pegar 34,8, que é a distância daqui até aqui, e vou tirar esse 6,2. Então, vou ter 28,6. Então, ou seja, daqui até lá em cima, eu vou ter 28,6 metros. Ora, mas como cada fileira fica 1 metro da outra, então eu vou ter no máximo 28 fileiras, porque vai sobrar 60 centímetros. Então não poderia colocar mais uma fileira. Então serão 20. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio Rzão e com a temperatura T grande. Dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann, L é igual a isso aqui, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem a metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F. Então eu posso calcular aqui a luminosidade da estrela E. Então é o C, metade do raio da F ao quadrado, vezes o dobro da temperatura de F elevado a 4. Agora vamos fazer a luminosidade da estrela F. É CRF ao quadrado, F elevado a 4. Bom, agora observe a luminosidade da estrela E. Então vai ficar C, aí aqui é 1/4 de RF ao quadrado. Aqui 2 elevado a 4 é 16, F elevado a 4. Agora observe que aqui aparece o Czinho, o RF ao quadrado e o F à quarta, que é quem? A luminosidade da estrela F. Logo, eu vou ter 16 dividido por 4, dá 4. Então, a luminosidade da estrela E é igual a 4 vezes a luminosidade da estrela F. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender a unidade básica é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. Então, aqui eu tenho o número de crianças por família e aqui a quantidade de famílias. Então, somando todos esses valores aqui, eu vou obter, então, 1.000 famílias, né? Então, achando aqui a mediana, né? Então, eu vou dividir por 2. Então, a mediana vai ser o termo de posição 500 e o termo de posição 501. Então, vai ser a soma dividido por 2. Ora, quem está na posição E500? Então, aqui, ó, 100 mais 400, 500. Então, é uma criança por família. E o 501 vai estar na próxima, porque até aqui é 500. Então, vai ser o 2. Então, 1 mais 2 dividido por 2, então vai dar 1,5. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m do piso da quadra. E a trajetória da bola foi descrita por essa parábola, em que Y representa a altura da bola em relação ao eixo X das abscissas, que está localizado a 1,5 m do piso, conforme o desenho aqui. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol na qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação aos pisos das quadras são esses aqui. O saque desse atleta foi invalidado em quais ginásios? Ou seja, a altura dele passou a altura do teto, né? Então, vamos calcular aqui o x do vértice da parábola. O x do vértice, então, vai dar menos b sobre 2a. Então, eu vou obter exatamente isso aqui. Menos 7. Substituindo na função, eu vou obter o y do vértice. Então, substituindo o menos 7 na função, vou obter, então, 20,16 metros de altura. Mas a gente tem ainda 1,5 m da quadra. Então, o resultado vai ser 21,66 metros. Com isso, o único ginásio aqui que foi validado é o de 40. Então, os que foram validados são todos os outros, 1, 2, 3 e 4.
O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675, mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mesmo. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com esses critérios. Até a 50ª peça vendida, paga-se R$ 5,00 por peça. Bom, então eu já posso escrever assim, né? 675 é a parcela fixa, mais 5 vezes Q, onde esse Q vai até 50. A partir da 51ª peça vendida, o valor pago é de R$ 7,00 por peça. Então aí eu posso escrever assim, 675 mais os 5 vezes 50, porque passou de 50, então até 50 ele recebe isso, e mais o que passou de 50. Então, Q menos 50 é o que passou de 50, vezes R$ 7,00. Bom, fazendo essa continha aí, vamos obter isso aqui, fica esse mais esse, menos 350. Então, vai dar isso aqui. Logo, o resultado é esse, né? 675 mais 5Q para Q menor ou igual a 50 e 575 mais 7Q para Q maior que 50. Mas parece que não houve alternativa com esse resultado.